Os bolsominions brasileiros e os bolsominions americanos estão fazendo o lançamento amanhã da hashtag Silence Day. A ideia foi da Bia Kicis, brasileira ela. E aí a ideia dela, né, ela lançou um vídeo falando que como o Trump estava sendo silenciado, né, no Twitter e nas grandes redes sociais, né, nas mais que tem mais pessoas, ela tá lançando a campanha amanhã, dia 15/1, para as pessoas não publicarem absolutamente nada nas redes sociais, para que tenha um grande silêncio nas redes sociais e elas sintam esse impacto, né, de silenciar o Trump e todo mundo que fala de política e que agride as outras pessoas nas redes sociais, né? Enfim. Deixa eu agradecer o Capitão Matias. Grande dia, Brasil recebendo oxigênio da Venezuela. Será que o Bolsominion irá querer respirar oxigênio comunista? Muito obrigado, Capitão Matias. Brasil aguenta mais 2 anos de Bozo? São perguntas interessantes, mas eu queria comentar uma coisa que nós estamos percebendo, infelizmente, no Brasil, e isso não é de agora. Olha só. Quando a pandemia começou a pegar no Brasil, enquanto os outros países estavam articulando formas de lutar contra a pandemia, eram campanhas, isolamento social, distribuição de cestas básicas, várias formas de evitar que a pandemia se alastrasse pelo Brasil, o Bolsonaro estava Bolsonaro e os eleitores do Bolsonaro estavam na campanha pelo Trump. Como se fosse fazer diferença um cara aqui do Brasil, um idiota aqui de Governador Valadares, colocar um outdoor falando do Trump, ou então uma marchinha pelo Trump em Curitiba. Todas essas idiotices estavam acontecendo no momento em que o Brasil estava se enfiando no meio dessa pandemia. E agora nós estamos vivendo um momento absurdo, né? Enquanto o Amapá estava sem luz, Bolsonaro estava preocupado com a campanha do Trump, se o Trump ia ganhar ou não. Enquanto o Amapá vivia o apagão, o Bolsonaro estava preocupado em convencer seus eleitores que as eleições nos Estados Unidos foram fraudadas. Agora, no momento em que nós estamos vivendo o início de um segundo problema. O primeiro problema é a pandemia, o segundo problema é o aumento acelerado dos casos de Covid-19 com internação, ao ponto de não termos suprimentos médicos suficientes para atender as pessoas. Então, olha, são 2 problemas. Primeiro, a doença. O segundo, a incapacidade de combater a doença, ao ponto que dentro de Manaus as pessoas estão sendo deixadas para morrer em casa. E neste momento em que estamos vivendo o pior momento da história moderna do Brasil, que a Bia Kicis pede para que os brasileiros façam uma campanha para apoiar o Trump, que é ex-presidente dos Estados Unidos. Isso, eu tô tentando entender o que está acontecendo. Bom, eu consigo entender o que está acontecendo. Eles querem desviar as atenções, eles querem fazer com que a vacina chinesa não seja comprada, para dar tempo do Bolsonaro comprar a vacina que ele quer comprar.